Deus, a paz do Senhor para vocês. Irei trazer para vocês aqui hoje uma passagem muito bonita, que é uma passagem da palavra de Deus. E agora eu vim trazer uma mensagem para vocês, para a meditação de vocês, para o coração de vocês, tá? Eu vou ler aqui em 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1, que diz assim: Certo dia, Davi perguntou: será que alguma pessoa da família de Saul ainda está viva? Se está, eu quero fazer alguma coisa boa para essa pessoa, por causa de Jonathan. Aqui nessa mensagem, meus irmãos, é que essa mensagem aqui é uma mensagem muito linda, uma mensagem muito edificante. Por que edificante? Eu vou falar para vocês. Porque fala sobre esquecimento. Às vezes, na nossa vida, a gente às vezes é esquecido. A gente acha que está esquecido por Deus, mas não está esquecido. Deus ainda faz lembrar e traz à tona tudo aquilo que você passou e ergue você de uma maneira e não deixa de lembrar de você. Você que está aí nesse dia, nessa tarde, nessa noite, que às vezes se acha esquecido, eu vou trazer para você aqui uma história, uma narrativa muito bonita da palavra de Deus que está aqui em 2 Samuel, que eu vou repetir, 2 Samuel capítulo 9, versículo 1 e diante, até o finalzinho, tá? O final dele vai até o final lá, quase chegando no capítulo 10, tá? Que fala sobre um homem. Que homem é esse? Fala sobre Mefibosete. A Bíblia, por falar de Mefibosete era um homem que ele provavelmente não, ele era coxo das duas pernas. A Bíblia vai relatar. E por ele ser um coxo, antigamente, do povo de Israel antigamente, quando tinha um coxo na cidade, ele vivia numa cidade separada, esquecida, uma cidade esquecida do povo, junto com o povo que não tinha problema, né? Que não tinha doença aparente. Aí ele estava lá, jogado numa terra, que essa terra era uma terra onde vivia muito coxo, né? Era muito aleijado, muita pessoa enferma, muita pessoa com todo tipo de doença, né? E não poderia entrar na cidade, porque o povo sentia um ato de culpa, né? Um ato assim de culpa, não, de escanteamento. E a palavra vai dizer que Davi, ele, numa das suas batalhas, junto com Jonathan, que ele disse ser seu irmão, que tinha ele como irmão, né, que batalhou com ele em muitas batalhas, Jonathan. Para falar em Jonathan era o pai de Mefibosete. Se eu for falar nessa família, o pai de Jonathan era Saul. Saul morreu, teve o tempo de reinado dele e Davi assumiu. Davi assumindo, Davi começou a lutar muitas batalhas. Aí veio sim com ele Jonathan, né, que era seu amigo, que lutava também no exército com ele, né, e liderou várias batalhas, lutou várias batalhas com ele. Em uma dessas batalhas, a morte de Jonathan fez o único pedido a Davi, que ele não se esquecesse, né, da união, da aliança que eles tinham feito, de se um ficar, um ajudar o outro, a família, o primogênito, ou quem quer que seja mais, quem tenha na família. E Davi, irmão, ele era um homem segundo o coração de Deus. E Davi, ele se lembrou. A palavra diz que Davi, ele chegou, quando ele estava no ápice do seu reinado, ele chegou para Maqui e disse assim: olha, existe alguém da linhagem de Saul que eu queira, que eu estou com vontade de abençoá-la. Aí a Bíblia vai dizer que existia um moço chamado Maqui, né, que cuidava de Jonathan. Maqui estava lá numa cidade separada, distante de Israel, né, na cidade de Lodebar, também junto, separado. E ele disse: olha, rei, existe um. Aí o rei disse: quem? Ele disse: o filho chamado Mefibosete, o único filho de Jonathan. E aí Davi disse: olha, traga ele até a mim, para que eu possa ali abençoá-lo. Aí é uma coisa, como eu disse a você, irmão, porque Deus, ele faz lembrar.
e Deus se lembra de você. Às vezes você se acha esquecido. Jonathan, ele achava que estava esquecido, mas Jonathan não estava esquecido. O tempo de Deus não é o meu tempo e não é o seu tempo. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3 que para tudo há um tempo determinado na minha e na sua vida. Se você acha que você está esquecido, ou que ninguém lembra de você, ou que ninguém tem semelhança, nem pensar em você, um dia Deus vai fazer lembrar e vai mandar chamar você, tá? E aqui não foi diferente. A palavra de Deus diz que Davi, o rei, ele manda chamar Mefibosete. E eu vejo bonito nessa passagem é que quando Davi ele chamou Mefibosete, quando chegou à presença de Davi, irmão, veja que ato de humildade. Quando ele chegou na presença do rei Davi, a Bíblia diz, vai relatar que Mefibosete se ajoelhou, deitou-se no chão, com o rosto em terra, com ato de humildade. E disse, é o senhor rei que quer falar comigo? E Davi disse assim, olha, eu vim aqui te trazer e dizer-lhe uma coisa. Vou restituir a metade da herança que era do teu pai, eu vou te dar. E ele disse, sim rei, eu vou constituir tudo o que o teu avô tinha, Saul, junto com o do teu pai, e vou te dar. E ali, Mefibosete, ele se prostrou de novo, porque ele não acreditava, porque a cidade de Lodebar, irmão, é uma cidade de esquecimento onde Mefibosete estava. Era uma cidade que ninguém lembrava daquele lugar, fazia questão de não falar, de não trocar palavras, mas só que Deus, glória a Deus, Deus na sua glória a Deus, na sua onisciência, ele faz lembrar. Às vezes você pode dizer que está esquecido, mas eu digo uma coisa para você, Deus ainda lembra de você. Deus ele não vai deixar e não vai fazer com que ninguém esqueça de você. No tempo certo, na hora certa, Deus vai lembrar de tudo que você está passando para lhe dar vitória. E a Bíblia diz aqui que agora Mefibosete, ele se encontra numa posição de que vai ser tudo restituído em sua vida. Veja a alegria daquele homem. Veja a alegria daquele homem na presença do rei Davi. E ali, irmão, a palavra diz que Davi restituiu, só que ele fez não só isso, ele fez mais coisas. Veja o que foi que ele fez, a palavra vai dizer. A palavra vai dizer que Maqui trabalhava para o Saul, o avô dele, só que morreu e permaneceu trabalhando para Davi. E disse assim, olha, eu irei lá buscá-lo, trazer ele, e ele vai falar contigo. Aí ele fez, vai lá. E uma coisa que eu digo a você, eu vou restituir tudo, só que ele vai sentar à mesa comigo para jantar todos os dias. Veja que honra, meu irmão. Às vezes a gente não tem honra, em determinado lugar, a gente não tem honra em lugar que a gente acha que vai ter, mas eu digo uma coisa para você, glória a Deus, na presença de Deus, você tem honra. Na presença do Espírito, com certeza, você tem honra. E a Bíblia diz que Mefibosete foi honrado. Mefibosete, ele honrou, ele foi honrado e está cantando vitória. E você conte vitória também, porque Deus ele vai fazer assim na sua vida. Aquele homem vivia esquecido, aquele homem vivia passando uns maus bocados ali naquela cidade. Irmão, cidade de Lodebar não é cidade para ninguém, é uma cidade de esquecimento, mas só que até em cidade de Lodebar, na terra de esquecimento, aleluia, Deus vai lembrar de você. Deus vai lembrar de você. Digo por que Deus vai lembrar? Eu vou aqui voltar um pouco para uma passagem. Está lembrado na passagem de Daniel? Daniel, quando estava no cárcere, a Bíblia diz que Daniel, quando estava lá, tinha 2 moços naquele lugar.
o padeiro Mó e o copeiro Ló. Ele disse que ele interpretou o sonho dos dois, mas depois que ele interpretou o sonho do copeiro, ele disse: olha, tu vais servir ao rei, mas lembra de uma coisa, lembra de mim quando chegarem lá na presença do rei. E eu vou dizer uma coisa para você, no tempo certo, aquele copeiro lembrou de Daniel, e Daniel chegou lá na presença do rei, depois virou o quê? Virou ungido na presença de Deus. Digo a você que Deus ele faz lembrar, guarda essa palavra no seu coração. Deus ele faz lembrar de tudo e não esquece de você, ainda que você tivesse jogado, esquecido pela sua família, pelos seus parentes, pela sua vizinhança. Saiba de uma coisa, que Deus ele cuida de você, meu irmão. Deus ele cuida de você, minha irmã. Ele vê o seu sofrimento. Ele vê, irmão, o que você está passando. A Bíblia diz aqui que Mefibosete, ele pagou o seu preço por estar ali aleijado, por estar coxo das duas pernas. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Chegou bonança para aquele rapaz. Chegou virtude para aquele moço. E aquele moço, eu tenho certeza que não foi mais chamado de coxo. Foi chamado de Senhor. Por quê? Porque Davi restituiu a ele toda a herança que era do seu avô junto com seu pai. E é isso que eu quero dizer para você. Vai vir herança para você de vitória. Vai vir herança para você até de responsabilidade. Eu digo uma coisa para você. Deus ele não esquece de você, meu irmão, minha irmã. Deus ele está sempre com você. Fique com essas palavras em nome de Jesus. É uma pequena reflexão que eu trago para você aqui. Porque Deus ele está cuidando de você. E ele não esquece de você. A graça e paz nesse dia que eu dou para você. E eu queria fazer simplesmente uma oração para você, tá? Uma oração para que Deus venha mudar o quadro da situação que você está. Às vezes você está no leito do hospital, está achando que para você não tem jeito. Eu vou dizer uma coisa para você, tem jeito sim. Porque o sangue de Jesus ele tem poder e ele cura. E ele purifica. A Bíblia diz que quando Jesus chega, irmão, o mal tem que sair. Quando Jesus chega, muitos são curados, meu irmão. E Deus vai chegar na sua vida. Amém? Fique na paz, em nome de Jesus. Irei orar por você agora, tá certo? Feche os seus olhos, tá? Nessa hora. Feche os seus olhos onde você estiver, no carro. Para um pouquinho. Feche os seus olhos, se estiver no trabalho, para um pouquinho e medite só 20 minutinhos, se você tiver tempo. Se não tiver, entenda bem, se você tiver com ordem da essência. Se você tiver, você para um pouquinho e ore comigo, amém? Vamos orar. Justo e eterno Deus, Pai Celestial, Senhor, ajude, Senhor, esses que estão, Senhor, desesperados, sem esperança nenhuma, meu Pai. Abençoe a cada um deles, meu Deus. Torne, Senhor, ele, Senhor, um homem apto, com saúde, com vida. Ó meu Pai, vai lá, tome conta, estenda suas mãos, não deixe que nada aconteça com ele. Em nome de Jesus, Senhor, estenda tuas mãos, aquelas pessoas que estão desiludidas, estão perturbadas, estão com um pensamento diferente. Tire esse pensamento, meu Pai. Faça lembrar do que ela é, uma mulher de Deus, um homem de Deus, em nome de Jesus, que ela venha caminhar, torne, Senhor, e que não foi evangélico, em nome de Jesus, vai salvando, vai estendendo as tuas mãos, vai entrando nos lares, vai salvando, vai dando virtude nos lares, na família. A Bíblia sabe que a família é o alicerce, meu Deus, da vida, em nome de Jesus, da vitória, em nome de Jesus, da vitória à minha família, a família da minha esposa. Ó Senhor, guarda, acampa teus anjos, vitória. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém.